Esta é a história do dia da Rádio Observador. Há o risco da banalização das moções de censura? Poucos são os dias em que não ouço o Dr. Luís Montenegro dizer este governo já não serve. Mas quando é o tira-teimas, quando o instrumento chega ao Parlamento e é preciso decidir se já não serve ou se serve, o PSD opta por dizer que a moção não vale de nada e que não é o momento de provocar a queda do governo. O lamento de André Ventura no Parlamento depois do PSD ter anunciado que iria optar pela abstenção na votação da moção de censura desta terça-feira. O Chega recorre a um mecanismo previsto em democracia que permite ao Parlamento derrubar o governo. Uma opção política que, neste caso, resultará na prática em nada, uma vez que o Executivo conta com o apoio de uma maioria absoluta do PS. Contando com o passado recente, esta é a terceira moção de censura. Há aqui um risco de banalização? Vou conversar com Jorge Fernandes, politólogo e membro permanente do podcast da Rádio Observador Fora do Baralho. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Jorge. Olá, Ricardo. Jorge, a moção de censura é assim uma espécie de bomba atómica ou é uma imagem muito exagerada? Não é uma imagem exagerada. A moção de censura é uma atómica na medida em que, se caso seja bem sucedida, é um instrumento que, no fundo, leva à queda do governo e, portanto, não exige novas eleições, porque os deputados mantêm-se em funções. No entanto, levaria à queda do governo e exigiria à Assembleia da República a formação de um novo governo. Enfim, em Portugal, sempre que existiu uma moção de censura, enfim, com sucesso, digamos assim, existiram sempre novas eleições, mas isso penso que falaremos mais à frente. Mas, de facto, a moção de censura é uma bomba atómica. E a versão portuguesa é um pouco diferente da versão espanhola. Explica-nos lá como é que funciona cá e em Espanha. Bem, existe uma diferença fundamental. A moção de censura espanhola, é mais fácil de começar pela espanhola, é aquilo que podemos designar de moção de censura construtiva. Isto é, um partido, quando apresenta, digamos, uma censura ao governo que está em funções, não basta apresentar a moção de censura e, no fundo, criticar o governo. Tem de dizer ao mesmo tempo, nós achamos mal este governo, achamos mal que este governo continue em funções e esta é a nossa alternativa de primeiro-ministro. Portanto, ao mesmo tempo que censura o primeiro-ministro e o atual, e digamos assim, a liderança do governo atual, é obrigado, por ser uma moção de censura construtiva, também a apresentar uma alternativa a primeiro-ministro. E, portanto, parte da argumentação da moção de censura em Espanha tem esta dupla função de criticar o primeiro-ministro que está naquele momento em funções e ao mesmo tempo apresentar uma alternativa ao qual seria o primeiro-ministro. Diferentemente, em Portugal não existe esta necessidade, enfim, quando foi desenhada a Constituição em Portugal em 75, 76 e quando as instituições foram desenhadas em Portugal, não se achou necessário ter este segundo requisito e a única coisa que os partidos que pretendem censurar o governo têm de fazer é realmente criticar aquele primeiro-ministro, criticar aquele governo e, no fundo, tentar de alguma maneira que aquele governo caia, sem ser exigido a esses partidos que digam este primeiro-ministro é mau e este seria o nosso primeiro-ministro alternativa. No fundo, torna menos onerosa a moção de censura em Portugal. Em Espanha, a moção de censura construtiva, e existe em vários países, é uma forma sempre, no fundo, de tornar mais onerosa a sua utilização para os partidos e de mitigar um bocadinho a sua utilização. Aliás, esta moção de censura do Chega, que podemos falar mais à frente, provavelmente se fosse uma moção de censura construtiva não seria feito porque o sistema espanhol está precisamente desenhado para isso, para dotar os governos de maior estabilidade através de custos dados aos partidos quando estão a pensar neste tipo de instrumentos. Então, resumindo, a moção de censura em Portugal derruba tout court, portanto, em caso de sucesso deita o governo abaixo e depois, obviamente, em princípio haverá novas eleições. No caso de Espanha, podemos ter uma substituição do governo
por um governo de cor contrária, ou por outro partido, ou por outra coligação, sem eleições, é isso? Sim, aliás, isso já aconteceu em 2018, penso que foi 18 ainda, ou 17 ou 18, quando a chegada de Pedro Sánchez ao poder pela primeira vez ocorre precisamente com uma moção foi a primeira vez na história constitucional de Espanha em que existiu uma moção de censura construtiva bem sucedida. Mariano Rajoy entrou na sessão ainda como primeiro-ministro e durante aquela sessão, aliás, uma imagem bastante célebre, em que Mariano Rajoy, na altura o PSOE apresenta uma moção de censura construtiva e há literalmente uma mudança de primeiro-ministro durante aquela sessão. Mariano Rajoy deixa de ser primeiro-ministro e Sánchez torna-se primeiro-ministro através de uma moção de censura construtiva, tudo dentro da mesma sessão, digamos, do mesmo debate, para ser mais fácil para as pessoas perceberem. Uhum. E no caso português, já tivemos moções de censura que fizeram mesmo cair o governo. Sim, no caso português temos apenas um exemplo de uma moção de censura que foi bem sucedida, enfim, que foi em 1987. Cavaco Silva tinha então o seu primeiro governo, era um governo minoritário, que tinha saído das eleições legislativas de 1985 e na altura houve um pequeno arranjo, digamos assim, enfim, foi quase uma tentativa verdadeiramente de fazer uma geringonça, porque Cavaco Silva e a direita estavam em minoria no Parlamento, a esquerda tinha uma maioria parlamentar, cá com uma geringonça em 2015, no entanto, na altura, Cavaco Silva, que tinha ficado à frente, tinha ficado em primeiro lugar nas eleições, formou o governo, e na altura PS e PCP, enfim, fizeram um acordo, digamos assim, para derrubar Cavaco Silva e na altura o PS levou, digamos, a formação de um novo governo a Belém, na altura onde estava Mário Soares, portanto, na altura o PS era liderado por Vítor Constâncio e foi Mário Soares que travou aquilo que seria na altura uma primeira geringonça, digamos assim, porque o PS e PCP e mais uns quantos partidos pequeninos tinham uma maioria na Assembleia para, no fundo, formarem um governo. Mas na altura Mário Soares, bem, não é? Na altura o Dr. Soares fez aquilo que tinha que fazer e recusou completamente e disse que era impensável ainda, enfim, estava um país muito mais fresco de 25 de Abril do que estaria em 2015, depois tinham passado, enfim, pouco mais de 10 anos e Mário Soares sabia bem o que era o Partido Comunista e recusou terminantemente e disse ao seu partido, o PS, não é? Que recusava completamente qualquer tipo de coligação entre o PS e o PCP e preferiu ir para eleições e enfim, organizou eleições antecipadas e dessas eleições saiu então a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva em 87. Portanto, houve de facto uma moção de censura que foi bem sucedida, com grande sucesso. que foi em 87, que derrubou o governo, mas enfim, no fundo a moção de censura aqui foi boa para o governo, porque Cavaco Silva tinha um governo minoritário e de toda aquela embrulhada política, passo o plebeísmo que saiu, na verdade foi um governo reforçado e a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva e da história democrática portuguesa. Foi a primeira vez que existiu uma maioria absoluta. Mas Jorge, quando se formou a geringonça, o método, se lhe podemos chamar método, para derrubar o governo de Passos Coelho foi outro. Aqui foi na apresentação do programa de governo, é isso? Sim, o que aconteceu em 2015 foi diferente. Portanto, Portugal tem um sistema de formação de governos que também é distinto de Espanha. Podemos usar os dois países para comparar, na medida em que são dois países paradigmáticos dos dois grandes modelos de formação de governo. Existe uma coisa chamada, enfim, no jargão da ciência política, parlamentarismo negativo e parlamentarismo positivo. Portugal tem um negativo, Espanha tem um positivo. Aqui digamos, estes termos de negativo e positivo não têm qualquer tipo de carga normativa, é simplesmente, enfim, convencionou-se chamar-se assim. O positivo, que é o que existe em Espanha, e aliás é disso que estamos a falar neste momento na formação do governo espanhol, o positivo é uma coisa muito simples. No momento da discussão, do debate de governo, do programa de governo, o Parlamento tem que assentir positivamente, tem que confirmar de forma inequívoca que existe uma maioria absoluta de deputados, 50% mais um, que apoia aquele governo.
Pelo contrário, na apresentação do programa do governo em Portugal, o Parlamento tem que ser um ator passivo, isto é, o Parlamento tem que meramente deixar o governo passar, isto é, não lhe é pedido que confirme que o governo tem a maioria absoluta de deputados. É-lhe meramente, se nenhum partido apresentar uma moção durante o debate da apresentação do programa de governo, o que acontece é que o Parlamento deixa, portanto, não é obrigado nem se pronunciar-se, não é? Exatamente, não é obrigado a pronunciar-se sobre aquele governo. E por isso este mecanismo foi montado em Portugal para, no fundo, facilitar a formação de governos minoritários, e foi o que aconteceu ao longo de muitos anos. E em 2015 pronunciou-se. E em 2015, precisamente, o Parlamento, que tem a prerrogativa de o fazer, mas tipicamente em contextos de governo minoritário não o faz. Por exemplo, em 2019, quando António Costa tomou o poder, portanto, viu o seu mandato renovado sem ser com maioria absoluta, o Parlamento não se pronunciou, precisamente, era um governo minoritário do PS, clássico, e o Parlamento não se pronunciou. Em 2015, o que aconteceu foi, o Parlamento, que tem essa prerrogativa, decidiu pronunciar-se naquele contexto do programa de debate, no debate do programa de governo, e o Parlamento pronunciou-se pela rejeição do governo de Passos Coelho, e depois, depois houve uma nova formação do governo, etc. E quando António Costa levou o seu programa de governo ao Parlamento, o Parlamento, simbolicamente, digamos assim, porque não tinha que o fazer, poderia ter simplesmente deixado António Costa formar e dar tacitamente o seu apoio ao governo, mas o Parlamento, para reforçar politicamente, a legitimidade de António Costa, escolheu pronunciar-se e, de alguma maneira, afirmando com clareza que apoiava aquele governo. Aliás, não é uma novidade em Portugal quando existem coligações, por exemplo, estou-me a lembrar o caso de 2002, quando quando o PSD e o CDS chegaram ao governo com Durão Barroso, o Parlamento pronunciou-se também nessa situação, assentindo positivamente, dizendo, no fundo, reparem, temos aqui perante um governo de coligação e há, de facto, uma maioria absoluta que suporta o governo. E, portanto, tipicamente, o Parlamento, há aqui um desenho institucional em Portugal que é feito para facilitar a formação de governos minoritários, quando é o caso, e, portanto, no fundo, o Parlamento é chamado a pronunciar-se em situações que podem ser um bocadinho mais dúbias, no caso de uma coligação clássica, ou, situações mesmo algo bizarras, como foi no caso da Geringonça, e foi exatamente isso que aconteceu em 2015. Já voltamos à conversa com Jorge Fernandes, politólogo. Vamos olhar com mais atenção para esta pergunta. Para que serve, afinal, esta moção de censura do Chega ao Governo? As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Eles estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Regressamos à conversa com Jorge Fernandes, politólogo, comentador e membro permanente do Fora do Baralho, um podcast da Rádio Observador. Jorge, esta moção de censura que o Chega agora apresenta tem chumbo garantido.
Sim, sem dúvida nenhuma, que aliás o próprio André Ventura, quando apresentou em público a moção de censura numa conferência de imprensa, afirmou que não tinha qualquer veleidade sobre o sucesso, digamos assim, da moção de censura. O líder do Chega estava bem consciente daquilo que a moção de censura, enfim, daquilo que vai fazer. Há aqui um ponto fundamental que eu queria sublinhar, que tem que ver com a estranheza que me causa a utilização por parte do Chega digamos, da moção de censura neste contexto. Pelo seguinte, como sabemos, todos os partidos políticos apenas têm a prerrogativa de, durante uma sessão legislativa, e a sessão legislativa inicia-se agora em setembro e decorrerá até ao verão do próximo ano, e todos os partidos têm apenas o direito de utilizar uma única vez o instrumento da moção de censura. E é um bocadinho estranho, quer dizer, neste momento não temos grandes motivos políticos relativamente ao governo, não é visível de imediato. Há claramente um desgaste do governo, enfim, sabemos bem os problemas que António Costa tem tido nos últimos meses, e enfim, os últimos meses têm sido complicados, a questão da inflação, a questão das dificuldades com o custo de vida, etc., mas não há, digamos, um motivo imediato para a utilização da moção de censura. E para mim é um bocadinho estranho e bizarro porque é que André Ventura decide utilizar esta carta neste momento. Vamos imaginar, daqui a um mês ou 2 ou 3, temos um cenário tipo crise galamba, ou um cenário, enfim, uma crise aguda no governo, com um ministro, ou com uma determinada área, na saúde, na educação. Nesse momento, se o Chega quiser utilizar esse mecanismo, já não pode. Precisamente, Jorge Fernandes, o Chega consegue o quê ao apresentar uma moção de censura que sabe que vai ser chumbada? Parece mais uma moção de censura ao PSD e à Iniciativa Liberal do que ao Governo, ou não? Sem dúvida nenhuma, eu acho que essa estrategicamente é a única explicação que eu consigo encontrar, pelo menos, para o momento da utilização deste instrumento da moção de censura. Parece-me evidente, quer dizer, acho que todo o país está a assistir, apesar de Luís Montenegro estar a ter ainda grandes dificuldades em afirmar-se como líder do PSD, que apesar de tudo, as últimas semanas começam a apontar para uma pequena subida no sentido, não de sondagens, mas quer dizer, o que Luís Montenegro e o PSD começam a conseguir de alguma maneira marcar a agenda mediática, pelo menos, enfim, veja-se o caso da proposta que Montenegro fez, enfim, concordamos ou não com ela, mas quer dizer, mas pelo menos marcou a agenda mediática a proposta que o PSD fez relativamente à questão da carga fiscal, e eu penso que André Ventura o que está a tentar fazer com isto é obrigar mais uma vez o PSD a fazer aquele exercício de, bem, nós na verdade somos oposição e somos forte oposição ao Dr. António Costa, mas ao mesmo tempo não vamos votar favoravelmente uma moção de censura, quer dizer, e André Ventura vai naturalmente utilizar este número político para dizer, bem, reparem, o PSD na verdade diz que António Costa é um péssimo primeiro-ministro, diz que as suas políticas estão todas erradas, etc., mas no momento da verdade, no momento aqui no Parlamento, simbolicamente escolhe abster-se. E penso que André Ventura, no fundo, esta moção de censura claramente está apontada para o jogo político e de dinâmicas de competição eleitoral dentro da direita. Mas Jorge, isso colhe ou não colhe junto do eleitorado? Ou seja, essa proatividade, chamemos assim, de André Ventura, é que os descontentes, olhando à volta e olhando para este barulho que Ventura faz, parece haver ali realmente uma voz forte contra o governo que tenta fazer alguma coisa. E isto colhe ou não colhe junto do eleitorado? É difícil dizer, quer dizer, nós não estamos para as próximas grandes eleições que teremos, enfim, há aqui uma leitura até um bocadinho mais cínica, que é, esta moção de censura é feita, e eu penso que aqui o timing não é absolutamente despeciando, é feita nos dias imediatamente anteriores a uma competição eleitoral na Madeira. Portanto, nós sabemos que vamos ter eleições na Madeira na próxima semana, no próximo domingo, e depois teremos as eleições europeias em junho do próximo ano. Portanto, no fundo, há aqui um troar dos tambores, há aqui um pré-aquecimento eleitoral que não pode ser despeciando.
quer dizer, Ventura sabe isso, não é? E vai haver aqui uma luta titânica entre os votos à direita para saber se o PSD consegue finalmente, no fundo, esvaziar um bocadinho o crescimento do Chega, ou pelo menos parar um bocadinho a hemorragia de votos, ou se o Chega continua nesta toada de crescimento. E penso que Ventura tem isso em mente. É difícil dizer, quer dizer, é difícil dizer se isto tem algum tipo de benefício eleitoral e sobre, no fundo, o que é que os eleitores pensam sobre isto. No fundo, eu acho que o que Ventura continua a tentar com tudo isto é manter, no fundo, quente a ideia e manter sempre ali de forma bastante contundente a ideia de que ele é o líder da oposição e ele é que é a pessoa que é consequente relativamente às críticas a António Costa e ao PS e, portanto, quer dizer, isto aqui este ano que vemos até às europeias é um ano de aquecimento e depois as europeias serão fundamentais. Se o PSD tiver um mau resultado nas europeias, isso não augurará nada de bom para as legislativas seguintes. Enfim, poderemos até ver eventualmente um desafio interno à liderança de Luís Montenegro. E os partidos, como já explicaste, estão limitados a um tiro por época, uma moção de censura por sessão legislativa ou simplificando por ano parlamentar. O Chega apresentou uma em 2021, depois a Iniciativa Liberal outra em janeiro de 2022 e agora o Chega outra. Portanto, são 3 em relativamente pouco tempo. Isto é ou não uma banalização deste instrumento da moção de censura que, como explicaste no arranque da nossa conversa, é assim uma espécie de bomba atómica e que corre ou não corre o risco de ser completamente desvalorizado aquele que é um instrumento precioso no equilíbrio democrático? Bem, há 2 dimensões que podemos ver aqui. Por um lado, é inequívoco, e basta olhar para os números, que a quantidade de moções de censura tem vindo, sem nenhuma dúvida, a aumentar ao longo dos últimos anos. Há talvez 15 anos ou 20 anos, uma moção de censura de facto era um acontecimento, porque era um acontecimento relativamente raro. E como dizem os economistas, a escassez é que dá o valor ao acontecimento. A partir do momento que se começa a banalizar um acontecimento, naturalmente que o seu valor político, a cobertura mediática, quer dizer, da altura estamos todos aqui a olhar um bocadinho para isso, bem, mais uma moção de censura e aqui estamos. Agora, a questão é que a competição eleitoral em Portugal mudou muito nos últimos anos. Quer dizer, se antes tínhamos um sistema partidário no fundamental estável, com 2 partidos à direita, 3 partidos à esquerda e as coisas iam mais ou menos funcionando assim, Portugal, o sistema eleitoral está muito mais, o sistema partidário, está muito mais em fluxo e há muito mais transferências de voto, não só interbloco, portanto, entre a esquerda e a direita, ali no centro, mas também intrabloco, portanto existem muitas transferências de voto e é evidente que há aqui uma luta fortíssima, especialmente à direita, entre PSD, Iniciativa Liberal e Chega, e portanto as moções de censura no fundo servem como grandes cartadas para cada um deles tentar demonstrar ao eleitorado: reparem como eu sou aquele que faz efetiva oposição ao governo de António Costa. E, portanto, esta é uma dimensão. Relativamente à outra parte da questão que estavas a colocar, da banalização, pessoalmente, a mim, eu acho que se existe uma regra que as moções de censura podem ser apresentadas e podem ser apresentadas uma vez por ano, a regra parece-me equilibrada. Quer dizer, seria um bocadinho estranho se o Chega apresentasse uma agora, outra em dezembro e outra na Páscoa. Existindo esta regra que limita de alguma maneira os partidos a fazer apenas uma por ano, parece-me perfeitamente razoável e, na minha opinião, se há uma banalização mediática, é verdade. Agora, do ponto de vista institucional, parece-me perfeitamente equilibrado que a existência desta moção, a existência de uma qualquer moção de censura, e lembremos, quer dizer, uma moção de censura, nós muitas vezes esquecemos disso, mas aquilo exige ainda um texto relativamente aturado, com os motivos, etc, etc. Portanto, não é simplesmente um pedido para falar no Parlamento, exige de facto ainda algum trabalho aos partidos políticos. Obrigado, Jorge. Obrigado, Ricardo, obrigado. Jorge Fernandes é politólogo e é o coautor do livro O Essencial da Política Portuguesa.
É também presença assídua na Rádio Observador e membro permanente do podcast Fora do Baralho, que vai para o ar às sextas-feiras depois do Jornal do Meio-Dia. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.